Hoje, a igreja celebra a natividade de João Batista. A passagem narra cena por cena uma reunião familiar, a circuncisão e a escolha do nome do profeta João Batista. Como forma de coroar o grande testemunho de vida de João, que permaneceu fiel até a morte, a igreja celebra o seu nascimento e não a sua morte. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos de hoje. Aconteceu assim. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram impressionados, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia, e todos os que ouviam a notícia perguntavam: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O que aprendemos com essa passagem? Ao iniciar essa reflexão, precisamos recordar que o nascimento de João Batista foi cercado de acontecimentos extraordinários, motivos de grande alegria e festa. João Batista foi o maior de todos os profetas, conforme o próprio Senhor Jesus afirmou. No Antigo Testamento existiam os chamados profetas maiores e menores. Essa diferença não estava ligada à santidade deles, mas à clareza com que anunciavam o Messias. Quanto mais claramente falavam sobre Jesus, maiores eram considerados. Mas João Batista foi além. Ele não apenas anunciou o Messias, ele apontou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso João é considerado o maior dos profetas, e também o último antes da manifestação pública de Jesus. O nascimento de João Batista foi cercado de sinais importantes. Seu pai, Zacarias, era sacerdote. Sua mãe, Isabel, era uma mulher estéril. E isso trazia grande sofrimento ao casal. Na cultura judaica, os filhos eram vistos como sinal da bênção de Deus. Imagine o peso que Zacarias carregava, sendo sacerdote e não tendo filhos. Eles pediram filho ao Senhor durante muitos anos, mas já estavam idosos e sem esperança. Foi então que, durante uma cerimônia no templo, um anjo apareceu a Zacarias, anunciando que ele seria pai. Mas Zacarias duvidou da promessa e questionou o anjo. Por causa da sua dúvida, ficou sem falar, até que a promessa de Deus se cumprisse. Ao sair do templo sem conseguir falar, grande espanto tomou conta do povo. E, para surpresa de todos, Isabel apareceu grávida. O evangelho de hoje nos apresenta justamente o momento da escolha do nome da criança. Todos imaginavam que o menino receberia o nome do pai, Zacarias, como mandava a tradição. Mas Isabel declarou: ele se chamará João. Então, perguntaram ao pai qual deveria ser o nome do menino. E Zacarias escreveu numa tabuinha: João é o seu nome. Naquele mesmo instante, sua língua se soltou
e ele começou a louvar a Deus. Mas existe algo muito profundo nesses nomes. Zacarias significa Deus se lembra. Ou seja, Deus jamais esquece suas promessas. Já João significa Deus é fiel. E foi exatamente isso que Zacarias compreendeu. Depois de tudo que viveu, ele entendeu que a fidelidade de Deus é maior que qualquer sofrimento, maior que a espera, maior até que o silêncio. Deus se lembra de nós, mas acima de tudo, Deus permanece fiel porque nos ama. Hoje, somos convidados a recordar o quanto Deus é fiel em nossa vida. E também somos chamados a refletir: que missão carregamos? Que marca desejamos deixar? E qual fidelidade queremos viver diante de Deus? Que João Batista nos inspire a preparar os caminhos do Senhor com coragem, humildade e fidelidade. Deus jamais abandona aqueles que confiam em sua promessa. Você ouviu Rádio Palavra de Deus em Canção, levando esperança, fé e a palavra que transforma vidas. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta reflexão em suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe você e sua família.